Olha a extensão do mal que nós estamos falando aqui, da falta de projeto. A falta de projeto, essas coisas vão acontecendo. Então, aí percebe? E a burocracia, ela tende a se aferrar quando começa a ficar esse conflito selvagem. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, nós estamos experimentando, eu uso sempre o Ceará, porque lá no Ceará a gente meio que experimentou coisas concretas. Agora nós estamos com um novo projeto de estabelecer que uma empresa, se tiver determinados padrões ali e tal, não pode demorar mais do que 24 horas para abrir. Nossa, que sonho. Percebe? No meu governo, eu, por exemplo, eu estabeleci que uma coisa com algoritmo. É muito simples tecnologicamente você acabar com determinadas aberrações da burocracia. Por isso que irrita, porque a gente trabalha com tecnologia, fica... Então você com algoritmo, você pega um algoritmo e tal e estabelece uma história de contribuinte e estabelece um intervalo. No meu caso era 5%. Acima recebia uma carta elogiando. Então tinha um algoritmo que dizia a empresa Flow, não sei se chama Flow, deve contribuir pelo padrão dela, deve contribuir com X. Se ela contribuiu com X mais 5% ou mais isso, eu recebi uma carta do fisco dando os parabéns como contribuinte exemplar, não sei o que e tal. Se ela contribuía abaixo de 5, ia uma carta dizendo o que aconteceu. Você errou ou quer que a gente vá aí fazer uma fiscalização? A fiscalização só ia se persistisse o conflito e fazia profundidade de 5 anos. Para quê? Para não ter que fiscalizar nada e criar a cultura do coisa. Isso tudo está à mão no Brasil de fazer. Nós vivemos uma administração analógica. A administração pública brasileira é analógica. Por isso que eu fico chocado. Como é que pode os artistas, os intelectuais deste país, sabe, terem como líder um cara cuja compreensão de mundo é a apologia da ignorância? Sabe, isso me choca. Porque isso puxa a nação para trás. É uma bola de chumbo agarrando o Brasil no passado. E isso tudo está na mão para fazer. Mas está na mão para fazer mesmo. Eu acredito, mas assim... Eu, na verdade, estou nessa tentativa de identificar, porque eu leio o projeto e aí eu também trago bagagens minhas de coisas que foram impeditivos para empreender e, enfim, que eu vejo da história das pessoas. Tem um outro ponto também que é muito delicado e eu estou colocando para você, mas eu quero deixar claro que o que eu vou falar agora, que é sobre lei trabalhista, etc., eu sou extremamente a favor. Eu acho que foi um dos adventos mais importantes da história brasileira, porque o Brasil tem um passado agrário difícil, né? Enfim, onde teve muita condição análoga à escravidão, ainda existe, né? Se você procurar bem, você vai achar algumas situações onde isso ainda acontece. Mas eu digo, não tem que ter uma modernização. Aí eu tô abstraindo bastante, eu não tô sendo concreto, falando, não, botando o dedo especificamente numa coisa. Por quê? Eu vejo que, por um lado, quando você tem uma grande empresa, uma corporação gigante, que tem departamentos, que consegue cuidar disso, é muito legal você proteger o elo mais fraco, que é o trabalhador, né? Mas existe uma simetria muito grande nesse nosso mundo, que é quando, por exemplo, você tem 3 amigos, um vende o carro, ele tem uma ideia na cabeça, ele fala, cara, eu vou vir com o capital que eu consegui aqui, uma pequena herança, tal, vamos criar um aplicativo, eu, você, nós 3, vamos que vamos. A gente se acerta, eu vou ser o dono da empresa, mas vocês, se der certo, vão ter uma participação. A coisa avança, a gente se desentende, e aí por intriga, por rancor, ele vai lá, me processa, num processo trabalhista fala que eu não dei a cadeira e que teve tendinite, sei lá o quê. Quer dizer, num mercado onde as pessoas já têm uma consciência maior, já são mais escolarizadas, será que a gente não pode passar um pouco dessa responsabilidade mais pro individual? Claro. Veja bem, para que a gente possa ter mais competitividade. Porque eu vejo que essas empresas, elas morrem nesses estágios. É na burocracia, é em um processo trabalhista, às vezes, injusto. Não tô falando do grande sertão brasileiro, não tô falando de empresas grandes, eu tô dizendo aqui, nas relações entre pessoas que ou estão numa relação de igualdade, ou pior. Na minha opinião, existem momentos onde o cara que tá com a ideia e com o capital tem uma assimetria, porque ele tem o risco das pessoas que estão se relacionando com ele ali naquele começo poderem levá-lo à ruína, como eu já vi acontecer. Então, eu quero saber de você. Vamos do geral para o particular. De Perfeito. novo, é o meu esforço pedagógico de fazer da campanha um exercício de educação, para que as pessoas se contaminem e estabeleçam uma cumplicidade. E eu estou tentando trazer coisas diferentes para a gente debater. Está perfeito. Então, vamos lá. Do geral para o particular. Jamais prosperou nenhuma sociedade no planeta Terra, em tempo algum, nem na atual geografia contemporânea, que tenha introduzido no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Portanto, garantir uma estrutura institucional que introduza segurança jurídica e segurança econômica ao mundo do trabalho é condição sine qua para o desenvolvimento. Isto
É uma premissa assim, estou falando coisa prática, não existe nenhuma sociedade do mundo. Então alguém diz assim, porra, o cara exagerou, chama aí um freguês assim, não, na Alemanha, não sei o que. Não, eu vou dizer para você que na Alemanha a jornada semanal é 36 horas e agora Portugal vai começar a experimentar a semana de 4 dias e uma série de coisas porque as pessoas percebem isso. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa, que é onde ganha escala, as coisas vão se barateando e tal. E o consumo de massa se afirma na renda do trabalho. Se eu destruo a renda do trabalho, eu destruo a galinha dos ovos de ouro. E a produtividade alemã é altíssima mesmo. É a maior do mundo. E o salário hora trabalhada da China passou do Brasil. E eu concordo com tudo isso. Tá certo? Então, esse é o grande valor. A partir daí, é preciso não ter nenhum amor, a não ser pela história de grandeza que o Brasil já teve, e que hoje é uma história medíocre, uma história de fracasso. Nós somos a nação que mais chamou a atenção do planeta Terra. Sabe, crescemos 50 anos, metade de um século, mais do que qualquer lugar do planeta Terra. Era encantador, tudo dava certo. Bossa Nova, 50 a 80 isso aí, né? Entre 50 e 80, 30 anos, mas se puxar mais para trás, nós vamos aí 6,7% ao ano. E eu chamo a atenção disso para o jovem entender que isso aqui não tem defeito genético. Sabe? E era um tempo que nós não tínhamos petróleo, não sabíamos que tínhamos petróleo, não sabíamos a província mineral extraordinária que nós temos, não sabíamos o que a tecnologia podia alterar a produtividade rural e pegar um grande vazio econômico como o Cerrado, o centro-oeste brasileiro e ocupar como celeiro do mundo. Sabe, não sabíamos a importância da biodiversidade, sabe? Hoje é tudo mais generosamente coisa. E o fracasso tomou conta. É porque a gente tinha um plano lá, né? Tinha uma direção. Tinha um projeto, tinha uma direção com premissas que se superaram, portanto, e tal. Não é o back to the past o que se impõe agora. É um salto ao futuro, porém nos livrando de preconceitos. Tanto mais da mitologia neoliberal que fracassou. E já nem é mais defendida por ninguém no mundo. Nem na academia em Chicago ninguém mais defende essa aberração. Estão falando em nova teoria monetária, coisa que eu acho extrema. Estou ligado no debate e tal. Pois bem, isto dito, o que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo criar um novo Código Brasileiro do Trabalho. Então a ideia é você pegar... Gostei do novo, hein? É um novo Código Brasileiro do Trabalho. Excelente. Então você pega o seguinte, nem é um back to the past, nem é a selvageria, não é de você simplesmente... destruir a segurança jurídica e a segurança econômica do mundo do trabalho. Então, e assim, o que é teórico para mim está ficando muito poderoso, porque o Biden faz uma campanha dizendo que nós precisamos empoderar os sindicatos, que não sei o que e tal. Porra, olha aí, eu não estou só, tá o cara lá no E aqui você tem que ter a flexibilidade necessária para entender isso que você está falando, que é uma imposição dos novos tempos, o do home office, do startup, do empreendedorismo, que não é uma relação de subordinação, portanto não pode bater na justiça do trabalho. Essa é uma perversão, a justiça do trabalho, gravíssima na história brasileira. Eu vivi isso, cara, como administrador. Que ótimo ouvir isso. Você não tem ideia dos conflitos que eu tive. Eu peguei uma vez uma maluca lá no Ceará que decretou o estado do Ceará como depositário infiel, como se o Ceará fosse fugir do país. Para reverter as garantias e entregar o acervo de uma companhia para os empregadores. Para os empregados, que por sua vez eram defendidos por colegas que perdiam os prazos de propósito e mil propinas. Eu sei muito bem as perversões disso daí. Nossa, é tão importante conversar sobre isso. Pois olha, que bom. Eu tenho experiência concreta, não, mas dura, trágica. Ninguém me engana nisso. Eu digo que é o mundo do trabalho brasileiro que está produzindo, eles isso. acham importante ouvir esse tipo de coisa. O princípio é proteger o lado mais fraco, é a bem da sanidade da humanidade, que é o mundo do trabalho. E eu digo aqui no livro que por esta Marx não esperava, o Karl Marx. Qual é? É que os trabalhadores agora se constituíram, veja como a humanidade é complexa e imprevisível. E sai dos preconceitos miudinhos. O que aconteceu? Por conta disso, da social-democracia, do estado de bem-estar e da proteção do mundo do trabalho, os fundos de pensão dos trabalhadores no mundo são hoje o maior ativo financeiro do planeta Terra. Porra! O maior ativo financeiro hoje são fundos de pensão de trabalhadores. Eu brinco, por essa Marx não esperava, Karl Marx, porque o capitalismo agora, o turbocapitalismo, a mais-valia é apropriada pelo conjunto dos trabalhadores. E é isso que a nova esquerda tem que fazer, apropriar para o conjunto da sociedade os efeitos disruptivos que as novas tecnologias estão impondo na realidade humana, para que elas não fiquem concentradas na mão de meia dúzia de Zuckerbergs e coisas. Mas eles nem admitiram ainda que o mecanismo do livre mercado gere essa riqueza. Pelo menos aqui no Brasil eu vejo um discurso atrasadíssimo que ainda não abriu mão, pelo menos, de entender que isso é um motor, né? O livre mercado é uma essencialidade do progresso humano.
Só que a gente não pode ter ilusão, porque se eu estabeleço uma liberdade de mercado Perfeito. em que o empreendedor se financia a 40% de juros ao ano E e o o outro outro se financia a menos um. zero, um empreendedor teve assessoramento para ter na ponta tecnológica, eu estou retardado extensamente, e o outro empreendedor trabalha em escala, porque é protegido, enfim, pelo acesso ao seu mercado e tal, isso não é livre mercado. São as tais assimetrias de quem lê modernamente. Tá? De quem lê modernamente. Eu estou pensando Então, o numa princípio é o base seguinte, que... a que às livre vezes- iniciativa é uma força essencial ao progresso da humanidade. Eu faço esse estudo. O que é que existe de comum no êxito civilizatório? Então, são determinadas coisas que são pouco discutidas. Por exemplo, o nível de formação de poupança nacional. Aí é Para não depender invariável. do capital do outro, né? Isso, invariável. Só se desenvolve quem tem a sua própria poupança. O capital se constrói em casa. E isso aqui é como se constrói capital em casa, é todo um capítulo do meu projeto, que é mais árido, que é mais difícil, mas é como organiza o sistema tributário, o sistema previdenciário, o mercado de capitais, etc, etc. Segundo, uma coordenação estratégica, não interessa a conversa fiada, entre uma iniciativa privada poderosa, um Estado poderoso e uma universidade comprometida em produzir concretamente as respostas tecnológicas para a modernidade pretendida. E terceiro, investimento em gente. A escolarização média do Brasil é metade da Argentina. Só para vocês terem uma ideia. Na Colômbia, você bota 42 garotos de 18 a 25 anos na universidade, no Brasil você bota 18. Isso é só um número. Quando você olha a qualidade do que está se fazendo no Brasil, outro dia eu reuni aqui profissionais de saúde para discutir o desafio da saúde e tal. Teve um líder médico importante, eu não vou citar o nome porque me chocou, dizendo o seguinte: olha, doutor, você tem que chegar lá, tem que fechar 200 cursos de medicina no Brasil. Espera aí, rapaz, fechar curso de medicina tem a... Não, doutor, eu estou lhe falando sério. O que se fez no Brasil nesse período agora, do Lula, do coisa e tal, foi uma coisa criminosa. Enquanto isso, se chamou o médico de Cuba para fazer assistência básica no Brasil. Tenha santa paciência. Isso não, sei lá, país.